Bem-vindo ao seu canal Poder e Graça, o nosso devocional de segunda a sexta nesse horário. Hoje, 25 de agosto de 2021, momento da palavra. A nossa reflexão de hoje, estamos encerrando o livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Eu vou ler. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aqui fala da ressurreição de Jesus Cristo. É a única religião no mundo que o seu fundador está vivo. Essa é a diferença, que todas as outras religiões, o seu fundador está morto. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele a quem servimos, é o único fundador da sua igreja que está vivo. O apóstolo São Pedro, ele fala isso em Atos, capítulo 22, ou seja, capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Pedro, o primeiro pastor da igreja, ele fala sobre essa palavra da ressurreição. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, removendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro afirma que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, e quais 3.000 almas rendeu aos pés de Cristo naquela sua primeira pregação, primeiro sermão. E o segundo sermão de Pedro foi quais 5.000 almas se converteram ao Senhor. Chamado Dia do Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desceu em forma de labareda de fogo, um vento impetuoso, e a igreja foi cheia do poder de Deus. E esse poder de Deus é manifesto até hoje, em pleno século XXI, quase 2.000 anos depois. O mesmo Espírito, o mesmo fogo, o mesmo poder envolve e move a igreja até os dias de hoje. O apóstolo São Paulo também fala isso, sobre a vitória sobre a morte. Que está lá em 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa por intermédio de Jesus Cristo. Não é através de religião. A nossa vitória não vem através de religiões. A nossa vitória vem através do Senhor Jesus Cristo, o único que venceu a morte, o único que ressuscitou e está vivo assentado no seu trono. Ele fala isso no Apocalipse: eis que eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Jesus está vivo para todo sempre. Se você é um seguidor de Jesus, você tem uma promessa, que ele vai te ressuscitar também. João 5:28. Até mesmo aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz do Senhor na sua volta. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. Temos uma pergunta que vem da irmã Luzia, lá do Curitiba, aqui em Goiânia. Ela disse: por que Jesus chamou Judas Iscariote de amigo e chamou Pedro de Satanás? Isso está lá em Mateus 16:23, que Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Fala para Pedro, né? Eu vou ler aqui. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Essa pergunta é muito importante esclarecer para muitas pessoas. Que amigo é aquele que ajuda na missão. Judas foi escolhido para cumprir uma missão. Jesus precisava de um traidor. Então Judas foi amigo de Jesus porque cumpriu o propósito. Judas, ele foi se tornar inimigo dele mesmo quando ele resolve a suicidar. Então ele foi inimigo dele mesmo, mas de Jesus ele foi amigo, porque estava dentro do propósito de Deus. E Pedro
foi chamado de Satanás, mas não foi Pedro que foi chamado de Satanás. Jesus falou para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque Pedro estava sendo usado por Satanás naquele momento que Jesus anunciou o seu sacrifício, o seu suplício, que Jesus ia para a cruz e ser morto, e muitos iam escandalizar nele. Então Pedro disse: Senhor, nunca vai acontecer isso contigo. Aí Pedro estava querendo impedir o propósito. Então foi Satanás que usou Pedro para que não cumprisse o propósito. Mas tudo quanto estava escrito de Jesus cumpriu, porque Jesus não foi assassinado como esperar. Jesus foi assassinado. Não, Jesus doou a sua vida. Ele disse: o bom pastor dá a vida, doa a vida. Jesus Cristo doou a sua vida para que eu hoje tivesse vida. Jesus doou a sua vida para que hoje você tivesse vida. Então você tem a oportunidade de ter vida e vida com abundância. Este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vida e vida com abundância. Deus que abençoa, continua conosco. Nós vamos agora, o próximo livro vai ser o livro de São João. Porque Marcos e Lucas, ele vai no mesmo raciocínio de Mateus. Por que o Evangelho é chamado sinópticos? Porque fala do mesmo assunto. O único que deu uma diferença é João. Então, por isso nós vamos agora, amanhã, começar o primeiro capítulo, versículo-chave do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Assina aí no canal, divulgue, porque nós queremos pregar a Bíblia, falar do amor de Deus e orar em seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra venha de encontro, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, que nós vamos arrepender dos nossos pecados e chegarmos a Deus, como está escrito: chegai-vos a Deus e Deus vos chegará até vós, que nós possamos nos chegar ao Senhor, que os nossos ouvintes, irmãos, amigos, possam chegar a Deus, porque Deus quer ter comunhão com o seu povo, trazer cura, restauração, milagre. Em nome de Jesus está acontecendo milagre, porque a palavra de Deus traz cura, traz bênção, traz milagre. Deus abençoe a todos vocês. Volte nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, por esse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.